Olá, eu sou Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela TV Universitária Canal 2.1 e pela Rádio Universitária 95,9 FM. Para que todos me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros e cabelos lisos, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa marrom avermelhada, com um blazer preto, sobreposto e uma calça bege. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com quadros referentes à acessibilidade. O tema do nosso programa de hoje é o transtorno do espectro autista, conhecido também como TEA, uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que afeta a comunicação, linguagem e o comportamento e a interação social. Em 2012, foi sancionada a Lei de número 12.764, que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e considera a pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa lei no nosso quadro Acessível. O que é o autismo? O transtorno do espectro autista, comumente chamado de autismo ou TEA, é um conjunto de condições caracterizadas por alteração do comportamento social, da comunicação, da linguagem e por um repertório restrito de interesses e atividades. Quais são as causas do autismo? As causas do autismo ainda seguem sendo estudadas. A tendência atual é admitir a existência de múltiplas causas para o autismo, entre eles fatores genéticos, biológicos e ambientais. No entanto, saber como o cérebro dessas pessoas funciona ainda é um mistério para a ciência. O autismo tem cura? O autismo não é uma doença, portanto não tem cura. Porém, existem intervenções terapêuticas que auxiliam a pessoa com autismo a desenvolver e adquirir habilidades sociais, conquistando autonomia e independência, conforme a necessidade de cada indivíduo. Pessoas autistas vivem em seu próprio mundo? Isso não é verdade. As pessoas com autismo vivem no mesmo mundo em que eu e você vivemos. As pessoas costumam associar essa crença devido a algumas características, como, por exemplo, a comunicação e a interação do autista, mas não devemos ter isso como verdade. Por que pessoas autistas usam um colar de identificação? Existem dois tipos de colares para a identificação das pessoas com autismo. O primeiro deles é o de girassol, reconhecido internacionalmente e criado na Europa em 2016. O segundo é o colar de quebra-cabeça. Ambos têm o intuito de identificar e priorizar o atendimento das pessoas com TEA, reduzindo situações de estresse provocadas pelo ambiente. Uma das diretrizes da Política Nacional de Proteção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista é o desenvolvimento de ações, política e a participação da comunidade, com o intuito de promover de forma efetiva a inclusão em todos os âmbitos sociais de pessoas neurodiversas. E para conversar conosco, recebemos em nosso estúdio Rodrimeire Nobre, ela que é integrante da diretoria da UPA, União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima, e atua pelo direito das pessoas com autismo. Rodrimeire, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pela oportunidade. Eu sou branca, tenho 1,69 m de altura, estou sentada, uso óculos corretivo, armação rosa, estou com uma camisa branca, escrito autismo, e tenho uma flor colorida. Estou com uma calça lilás e um sapato branco. Meu cabelo é longo e encaracolado. Rodrimeire, para a gente dar início à nossa conversa, explica para a gente o que é a UPA. A UPA é exatamente como a descrição, é uma união de pais e pessoas autistas em prol de levar informação e também o acolhimento de todas as famílias que estão nessa luta. Seja por políticas públicas em busca de acolhimento em todas as áreas da sociedade que precisam ser orientadas e também no sentido de acolher, né? Porque nós sabemos que ainda é um assunto muito recente
E é por isso que a gente está levando essa informação de forma bem ampla. E também conquistando algumas políticas públicas que é necessário justamente para que esse autista seja acolhido pela sociedade. O trabalho da UPA é muito importante, né? Já tiveram diversas conquistas, tanto no âmbito de conhecimento como no âmbito de leis também. E como é que a senhora observa a política implementada na prática? Por exemplo, o acesso ao suporte de saúde, à educação, à informação? Está caminhando, né? Ainda se precisa muito a conquistar. Mas a gente já conquistou, por exemplo, a marcação de estacionamento e também nos caixas, né, de supermercado, tem também a marcação do símbolo, mostrando a prioridade, mas ainda está muito longe do que a gente precisa, né? Por exemplo, na saúde, desde a pessoa da recepção, ela precisa saber do que se trata, justamente para que esse autista seja acolhido de forma como é de direito, né? A prioridade, né? E na educação, no sentido dos cuidadores, os assistentes terapêuticos, pedagógicos também, né? No caso da escola, ainda faltam muitas salas multifuncionais, que é um direito que é do autista, mas a gente sabe que, infelizmente, na maioria das escolas não tem essa sala multifuncional. Então, assim, é muito a conquistar, mas estamos aí para isso, para exatamente trazer a sociedade para o autista, tá? Porque não é só o autista que está na sociedade, né, de forma aleatória, não seria exigindo, mas é porque a sociedade ela precisa saber que ele está incluso na sociedade, o autista. E aí a sociedade precisa saber do que se trata para não encará-lo como um preconceito, de sentido, tá com birra, é preguiçoso, é frescura, né? Se a pessoa sabe do que se trata, ela vai acolher, né, de forma assertiva, né? Não só na escola, não só na saúde, mas num banco, numa agência bancária, na prefeitura, numa repartição, aonde for, né? Numa praça, onde está a sociedade, em todos os lugares. Até para as pessoas terem o conhecimento de que é aquela questão que você colocou, né? Não é birra, não é porque não é uma deficiência que não é visível, que ela não é presente ali. E é realmente isso. Conforme a Lei Brasileira de Inclusão e a Constituição Federal, a presença do profissional são um requisito fundamental para a inclusão de pessoas com deficiência no âmbito escolar. Hoje em dia, isso é uma realidade nas escolas? Em algumas, sim. Depois de muita luta mesmo, né? Não só, mas principalmente na rede municipal, mas a pública também, né? Não é fácil a gente conseguir cuidador, assistente pedagógico para acompanhar nossos filhos nas salas de aula, porque é importante esse profissional para que essa criança, esse adolescente, consiga acompanhar a matéria que está sendo passada na sala de aula, de forma que ele consiga realmente ter o êxito. Não é porque ele tem autismo que ele vai ficar fora da sala de aula, né? E aí o assistente terapêutico pedagógico dá essa possibilidade de que ele acompanhe, junto com a turma dele, as matérias, né? Porque é complicado da professora parar e repetir de novo o que ela passou, enquanto os outros estão ali já na frente fazendo, né? Então, essa assistente pedagógica ou cuidadora, ela vai favorecer que esse aluno consiga acompanhar o conteúdo. De forma que ele entenda, né? Tipo assim, porque a gente sabe que é uma questão que tem uns que são muito inteligentes, que também não são além da sua turma, que a gente vê que tem vários casos assim, né? Mas a questão é que eles dispersam de forma muito rápida, né? Se entrar uma borboleta na sala, pronto, acabou o assunto, o conteúdo, e ele vai olhar para a borboleta. E daí vem a assistente
pedagógica ou a cuidadora e vai dizer, não, olha a matéria e tal, e ele, não, depois a gente vê a borboleta. Então, assim, se a professora for parar toda vez que algo aconteceu, então uma coordenadora entra, né, na sala para fazer alguma observação, a professora, então tudo pode interferir na concentração desse autista. E aí esse cuidador vai ajudar a direcionar para que ele consiga acompanhar o conteúdo. E por falar em processo de inclusão nas escolas, eu gostaria que você comentasse a respeito da Lei Municipal 2.352 de 2022, sobre a proibição das sirenes dentro das escolas municipais. Foi uma conquista nossa, né? A gente participou das audiências públicas informando a necessidade da retirada, porque exatamente como eu falei há pouco, a distração, não só a distração, mas muitos autistas se incomodam com barulhos, desde o liquidificador, dói, incomoda, desregula, né, até a sirene, né, buzina, fogo de artifício, todos esses barulhos que não são programados, ele não está sabendo o que vai acontecer, ou até mesmo quando ele sabe, lá em casa mesmo, eu digo, olha, Rômulo, eu vou ligar o liquidificador, ele já sai correndo. Vai ser rapidinho, olha só, conta até 10, mas mesmo assim, ele sabendo o que vai acontecer, incomoda. Então, a sirene era muito desnecessário, né? Tem relógio, tem outras formas de você mostrar que acabou o tempo para colocar outra matéria. Né? Não precisava ser uma sirene ensurdecedora para poder alertar que está na hora de ir embora, está na hora de outra matéria. Né? Então, foi uma conquista muito boa que aconteceu aqui na nossa cidade, na nossa capital, mas não para por aí, não. Tá certo. E tem uma outra lei também, que é muito interessante, já foi aprovada, sobre a meia entrada para a pessoa que tem o espectro, quanto ao acompanhante. Pois é, porque é um direito do deficiente, né? Então a gente vê, mas não tem cara o autismo, sim, mas ele é autista, então ele tem todos os direitos de um deficiente, assim como a meia entrada em todos os lugares que precisam o pagamento, principalmente para a conquista da educação cultural, que é importante para todos nós, né? A gente conseguiu até mesmo umas sessões, que a gente chama de sessão azul, nos cinemas, onde não só a meia entrada, mas também a possibilidade do acolhimento desse autista, no sentido de o som ser mais baixo, ter um ponto de luz para não ficar totalmente escuro, que assim a criança ou o adolescente não se incomode com toda aquela escuridão. A porta aberta para que ela perceba que a hora que ela quiser sair, ela vai poder. Né? Tudo isso faz parte da inclusão. E no caso da meia entrada, não é só para o autista, porque as crianças não conseguem entrar sozinhas num ambiente que seja, tem que ter o acompanhante. Então, a conquista foi boa também para que a família possa levar ele a aprender a cultura, no modo geral, de forma inclusiva, no sentido mesmo econômico. Como era feito antes? Tinha algum método assim que vocês podiam usar ou não? Ou já era taxado e não entrava? Não ia. Você, assim, hoje você vê mais crianças autistas na sociedade, porque antes elas ficavam em casa. Uma vez eu ouvi um comentário de uma mãe que tinha jaulas em casa para prender seu filho, porque a sociedade não estava pronta para receber eles. Exatamente. Então, aí... E é isso que a gente não quer. A gente não quer os nossos filhos presos em casa. A gente quer que ele viva plenamente como todos os outros. É um direito dele. E a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Todos temos o direito de ir e vir. E esse é o Momento Inclusão, programa transmitido pela Rádio Universitária e pela TV Universitária, canal 2.1. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta.
Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é o autismo. E estamos recebendo no nosso estúdio Rodrimeire Nobre, que é integrante da diretoria da UPA, União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima. Mas antes de retomar nossa conversa com a Rodrimeire, vamos ver uma matéria sobre a história do jornalista Hadashi Wakiyama. Jornalista da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, formado na Universidade Federal de Roraima. Hadashi Wakiyama é o único jornalista roraimense com transtorno do espectro autista. Desde 2022, trabalha na comunicação da Rádio Assembleia e conta um pouco sobre sua adaptação. Trabalho com jornalismo aqui está sendo muito maravilhoso para mim, a experiência muito boa. Estou fazendo um bom trabalho, tendo boa relação com os colegas aqui. Inclusive eu já tive essa boa relação desde a primeira vez, eu entrei aqui, não conheci ninguém e eu tô amando o meu trabalho, o que eu faço. Por se identificar com o jornalismo esportivo, às segundas, quartas e sexta-feiras, apresenta na rádio 98,3 FM o programa Esporte com Hadashi. E surpreende todos os adversários favoritos ao Mundial. Chegando em segundo lugar o francês Johan Zarco, da Ducati. A diretora da Rádio e TV Assembleia, Camila Dallagnol, conta como foi que perceberam a aptidão do Hadashi com o esporte. Bom, a gente já conhecia um pouquinho da história do Hadashi e ele também já nos trouxe isso, ele já nos trouxe essa vocação natural que ele tem para o esporte, né? Como a gente faz aqui algumas transmissões de eventos esportivos, principalmente de futebol, ele já se interessou em participar dessas transmissões e ele acompanha todas elas lá, ele é repórter de campo. Né, ele auxilia com informações, os jornalistas que estão lá, os locutores. Então a gente percebeu logo que ali tinha uma vocação para o esporte, né? Então por isso que a gente criou o quadro. Hadashi superou suas dificuldades e deixa uma mensagem de motivação para que outras pessoas com autismo lutem pelos seus sonhos. Não desistam, vão à luta, resistem. Se derem não, vão atrás, recorram, peçam ajuda do familiar, peçam ajuda do parente ou do amigo que trabalha com você, mas não desista, porque se você desistir, as coisas não acontecem do jeito como a gente quer. Que legal, né? É lindo, ele é muito lindo, eu sou apaixonada. Porque ele remete à possibilidade do meu príncipe chegar lá, né? Assim como o Hadashi chegou. E eu aplaudo de pé a mãe dele, que não tinha o suporte que nós hoje temos e conseguiu, né? Então, nossos príncipes também vão conseguir. A gente não pode, como ele falou, desistir. A gente não é no primeiro não. Não, a gente já tem, a gente vai atrás do sim. Então, persistir, vamos conquistar o nosso espaço, que é de direito. E, continuando a nossa conversa, Rodrimeire, você acha que a sociedade ela é excludente das pessoas com autismo? Não só com autismo, mas a sociedade exclui geral. Qualquer. Infelizmente, eles precisam aprender muito, né? Estão a passos realmente bem lentos e é por isso que a gente está aqui, para sacudir a sociedade e conseguir que eles consigam realmente receber nossos príncipes, nossas princesas, de forma de direito mesmo, né? Se não é por amor, vai ser pela dor, porque a gente vai conquistar o espaço que é deles. E assim, hoje em dia, a senhora que é mãe de uma pessoa com autismo, quais os principais desafios que a senhora enfrenta hoje, apesar da grande informação que as pessoas têm acesso? Profissionais na área para que realmente faça esse desenvolvimento
né? Os terapeutas, a gente aqui na nossa cidade, nosso estado, é muito carente de terapeutas capacitados na área, né? A gente estava até conversando em off, no sentido de que não tem terapeuta ocupacional suficiente, né? Então, por isso também que a gente busca o conhecimento de profissionais para que nós, não que a gente vire terapeuta ocupacional, mas que a gente possa, de alguma forma, fazer a intervenção, né? Por exemplo, no caso do meu príncipe, a gente está trabalhando, ele tem 7 anos, a gente está trabalhando, que eu chamo de número 2, ele ainda não faz. Quer dizer, estamos conquistando de forma lenta, mas estamos conquistando. E como é que a gente está fazendo? Colocando imagens no banheiro, como é que é o processo, conversando. Isso já foi orientação de outros profissionais, não foi do nada, né? E não só de internet, mas os cursos que a gente procura fazer. E no caso da UPA, que a gente ofertou agora por último no congresso, né? Que foram 3 noites de palestras com profissionais até internacional. E também 9 cursos, que foram mini-cursos, justamente para que capacite nós, não só pais, mas profissionais da saúde, da educação. E até teve uma mãezinha, que é mãe de uma coleguinha do Rômulo. E aí ela não tem na família autismo, mas por a filha dela ter um coleguinha autista, ela procurou saber mais. Então isso é maravilhoso, porque daí faz com que essa criança seja realmente incluída na sociedade, quando, já que não tem profissionais que possam, né, atender a todas essas crianças com essas demandas, nós como pais e sociedade no geral, a gente vai tentar fazer a nossa parte, né? E aí o Rômulo está conseguindo devagar, mesmo sem terapeuta ocupacional, mas seguindo as orientações dos profissionais, a gente está tentando fazer essa intervenção em casa. E qual a importância da família nesse processo? A gente já viu aí que é de suma importância a família ter ali o conhecimento para poder passar para os amiguinhos, mas na tua visão, como é que é? É imprescindível, né? A família que acolhe, a gente vê a olhos nus a criança desenvolver. É impressionante. Porque como é que ela vai desenvolver se a avó, se o tio, se o pai não colabora, não contribui, se ficar só nas costas da mãe? Ela vai evoluir, mas de forma mais lenta, né? Então, se a família, que é o seio, que está ali próximo, não contribui de forma, mesmo no acolhimento, no carinho, por exemplo, as vós, né? Tem vós que a gente ouve relatos. Graças a Deus, a minha mãe, não sei, ela realmente já acolheu de cara. Mas tem mãe, tem vó que, não, isso é birra, sabe? Pela falta do conhecimento. E aí a gente, não, calma, é o autismo que atrapalha realmente, dele entender que é necessário e tudo. Então, mas é difícil, elas, pela idade, né, o engessamento mesmo do conhecimento acontece. E aí vai da família também, no caso a mãe, né, levar a informação, não, calma, não é bem assim, não é porque ele está com preguiça, não é porque ele está com tolice, calma. Porque assim, tem realmente vó, tem tios, tem a família no geral, tem realmente aqueles que não encaram como sendo uma necessidade, uma dificuldade dessa criança, né? E faz toda a diferença quando essa família acolhe. E até a família externa, assim, dos amiguinhos, né? Porque o meu filho tem um amigo que é muito próximo que tem o espectro. E assim, quando ele não entende, tipo, que ele está chorando, ou que ele tem ali, e aí ele vem perguntar para mim, eu tenho que saber a melhor maneira para ele não criar esse preconceito desde pequeno, né? Porque às vezes a gente que é adulto, a gente entende, mas a criança ali na escola, ali, ela não entende. Então, assim, eu acho muito importante ter esse conhecimento para os adultos passar para as crianças, porque a criança não tem preconceito. O meu filho não tem preconceito com outra criança, ele vai lá brincar de forma igual, sem menor taxação de tabu, né? Então, assim, o preconceito é da gente, que é adulto, né? De excluir, não, ele está fazendo isso porque ele quer, birrento, né? E você acredita que tem pai que, não, meu filho, sai para cá. Não, vem para cá. Não, sai de perto. Pela falta de conhecimento. E aí gera o preconceito. É o pré-conceito. Né? Então é aí que a gente da UPA entra para levar informação, para que a sociedade entenda do que se trata e não o exclua. Ao contrário, realmente faça com que ele participe de
todos as movimentações, tudo, na escola, onde for. E é importante a sociedade ter esse conhecimento, principalmente para quebra desses tabu, de falta de conhecimento da sociedade. E na questão da identificação, qual a importância que tem a identificação da pessoa com autismo? Exatamente por conta desse entendimento, precisa ver para saber que é autista. E como o autismo não tem cara, a forma que nós temos de comprovar é o laudo, é uma carteirinha de identificação, que foi outra conquista que aconteceu em 2020, né, para que seja realmente respeitado os direitos numa prioridade de fila, ou seja lá onde for, né, no supermercado, no banco, para viajar, né. Então, com essa identificação, favorece no sentido de que diminua muito o impedimento da conquista do direito. E hoje em dia tem até um cordão, né, que é usado. Isso, o cordão do autismo é aquele colorido, né, de quebra-cabeça. Só que a sociedade no sentido amplo, por exemplo, se você vai viajar de avião, eles preferem que você use o cordão do girassol. Porque o cordão do girassol, eles já têm um entendimento de que é doenças ou neurodiversidades não visíveis, né? Aquela história, não tem cara, né? Então, quando o pessoal da aeronave, dos voos e aeroportos e tudo, vê uma pessoa com o cordão girassol, eles já sabem que é uma prioridade de atendimento, né? O primeiro a entrar, se possível, dependendo da situação, o primeiro a sair, sabe? Então, ele não precisa estar mostrando pessoalmente lá, não. De longe, já vai ver o cordão e aí já vai entender. Tanto que a gente precisou fazer essa viagem agora final de ano, e o pessoal chegou conosco e a gente não pediu prioridade, né? Enquanto o Rômulo está tranquilo, tá tudo certo, não precisa de prioridade, né? E isso também é a história do bom senso. Só pedir a necessidade quando realmente precisar, né? E aí, então, ele estava tranquilo, mas eles vieram até nós, perguntaram se estava tudo bem, se queriam que entrasse logo, como é que estava a situação, se precisavam mudar de poltrona, sabe? Então, assim, teve esse acolhimento. Humanização, né? E aí, como ele estava com o colar do autismo, né, o colorido de quebra-cabeça, ela ofereceu o girassol, porque ela disse que o girassol é mais conhecido nacionalmente. A polêmica do estacionamento e o novo símbolo do autismo está nessa transição aí de símbolo. Como é que está sendo isso? Porque, assim, o infinito colorido, né, representa a neurodiversidade. E ele foi escolhido pelos próprios autistas, né? Então, eles que vivenciam mais do que eu, que sou mãe. Eu tenho uma visão, mas o Rômulo tem uma bem diferente da minha, né? Porque ele é que passa por tudo isso. Então, a gente respeita e acolhe e quer realmente disseminar este símbolo, né? Porque o do quebra-cabeça colorido foi os estudiosos, né, os pais que identificaram, já que é espectro autista, né, são muitas formas de se manifestar, é amplo e não é igual para todo mundo, com todos, né? Uns têm a dificuldade com o som, o outro já tem a dificuldade do abraço e o outro não, então assim, é bem diverso. Então entendeu-se que é colorido por ser espectro, e é o quebra-cabeça porque, juntando, forma realmente o todo. Não, mas aí agora a gente vai adotar cada vez mais o do infinito. Que o autista, os mesmo que vivenciam tudo isso, escolheram, que é o infinito colorido. Muito interessante, Rodrigo. E importante também para que a sociedade entenda, né, e saiba de todos esses assuntos, para esquecer essa questão de ser um tabu, né, e as pessoas pecarem nessa questão também de preconceito, né. É triste ver e saber que, apesar de uma tecnologia tão grande hoje em dia, ainda ter esses preconceitos, essas coisas tristes que a gente vê na sociedade, né. E muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por todos esses esclarecimentos. Dou a palavra para você. Eu que agradeço pela oportunidade.
de poder falar um pouco mais sobre o autismo, né? Cada vez mais que a gente puder falar, mais vamos disseminar a informação correta e que vai realmente proporcionar, assim a gente espera, o acolhimento com todos os que estão nesse espectro. E aí eu aproveito para pedir para seguir nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram, UPA-RR, UPA Roraima, temos Facebook também, e a gente está com muitos projetos, assim como a gente não falou, temos o Ajuda Mútua, que a cada 15 dias a gente reúne, né, aquele que quiser, a mãe, o pai que estiver precisando de uma conversa acolhedora no sentido de que realmente esteja passando por alguma dificuldade psicológica. Então a gente tem até agora quatro psicólogos que estão acompanhando, fazendo as mediações, e isso ajuda muito porque o autista precisa, né, de atendimento, mas a família também. É super necessário que a família também seja acompanhada psicologicamente, porque, acredite, não é fácil. Nós, ano passado, perdemos 9 mães, né? E a gente não quer que isso aconteça nunca mais, tá? Então, é por isso que a Ajuda Mútua existe. Fica o convite para todos aqueles que quiserem participar a cada 15 dias. Então, acompanhe as redes sociais da UPA Roraima, para que fique por dentro das nossas ações. Que legal. Obrigada novamente. O Momento Inclusão é produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.